Boa noite, pessoal. Mais um Selma na Mente, aqui da DIP, da nossa escola. Falando hoje de uma coisa muito assim perguntada para mim. É uma coisa que eu escuto muitas vezes e que aparece assim como um medo muito grande, que é: Selma, quando a gente começa a fazer terapia ou curso de psicanálise ou qualquer coisa do jeito, a gente se separa do marido porque, puxa, fulana começou a fazer terapia, fulano começou a fazer terapia, se separou, e o que acontece? Então isso acaba com os casamentos. É uma coisa impressionante como isso acontece mesmo, essa pergunta, esse medo. Bom, eu se tivesse que dar uma resposta palpável, vai para uma situação dessa, que eu nem tenho uma resposta palpável, mas se eu tivesse que arriscar uma, eu diria, não, a psicanálise, o processo terapêutico de modo geral, ele segura, ele leva a ter uma chance de se manter um casamento. Por quê? Então vamos entender o que acontece. Quando a gente está numa relação, e a gente tem uma posição de vitimização, a gente tem um ego frágil, a gente está falando de ego, estruturação de ego, a gente está falando ainda do ego. Quando a gente tem um ego frágil, como é que a gente age? Bom, primeiro a gente não tem consciência, a gente não tem condição de ter uma relação de uso de objeto. O que é isso? A gente não consegue olhar o outro, como alguém fora de nós, alguém que existe enquanto unidade, enquanto o outro inteiro. A gente não tem essa condição. Se o outro não existe, o que está lá? Está lá o que eu acho que ele deveria ser e não o que ele é. Então, se está lá o que eu acho que ele deveria ser e não o que ele é, o que eu tenho nessa situação? Eu tenho que, todas as vezes que o outro faz o que eu não gostaria que ele fizesse, isto é, ele não é o que eu acho que ele deveria ser, eu me frustro. Então, por conta da fragilidade do meu ego, por conta de eu achar que eu não aguento ser contrariada, né? O que acontece? Eu quero que o outro se comporte de um jeito que eu controle o comportamento dele. Então, se ele não se comporta conforme eu acho que ele deveria se comportar, eu começo a me sentir muito mal com a presença de um outro que eu não controlo. Então, em outras palavras, o outro existe na medida, e existe para mim, por um motivo muito simples. Ele precisa existir para que eu tenha prazer com a existência dele. Mas um prazer ligado à minha necessidade de segurança, à minha necessidade de controle, à minha necessidade de saber que ele é o que eu gostaria que ele fosse. Então, quanto mais baixa for a minha tolerância à contrariedade, porque eu acho que eu não consigo lidar com a contrariedade, eu acho que eu vou desaparecer se eu lidar com a contrariedade, se acontecer uma contrariedade, né, que é uma situação que vem do bebê, né, o bebê achar que vai desaparecer porque ele não consegue lidar com a contrariedade, com aquilo que o ameaça. Quanto mais baixa for a minha tolerância à contrariedade, mais eu idealizo o outro, mais eu enxergo o outro como eu acho que ele deveria ser e não como ele é. Menos eu tenho uma relação de uso de objeto. Quanto menos eu tenho uma relação de uso de objeto, mais eu me frustro com o que o outro faz que me desagrada. Então, quanto mais eu me frustro, como diria o Chico, né? Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoas, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água, o grande Chico Buarque de Holanda, que além de brilhante, maravilhoso, é um gênio, né? Se não fez terapia a vida inteira, estudou Freud, que nem se não estudou e nem fez terapia, enfim, nasceu genial. Mas olha a história do Chico, é isso aí, o meu coração é um pote até aqui de mágoas o tempo todo. Por quê? Porque tudo me contraria, tudo, porque não cumpre a minha idealização, não cumpre a minha frustração do que deveria ser. Então, fatalmente, um caso desses pode ter aí um desfecho muito, né, ligado ao fim do casamento.
ao fim de uma relação. Por quê? Porque o outro insiste em ser quem é. O outro não quer ser quem eu gostaria que ele fosse, ele insiste em ser quem ele é. Então, mais eu me frustro, porque mais eu me contrario, mais a idealização do que ele deveria ser não acontece, mais eu me frustro. Então, se você me perguntar, essa é a situação que mais leva ao fim dos relacionamentos, né? Eu não achar que o outro existe, que ele é quem eu gostaria, se ele não é o que eu gostaria que ele fosse. Muito bem. Quando você começa um processo terapêutico, a primeira coisa, né, que a gente começa a perceber, né, num processo terapêutico é que a gente vai se encontrando. O que é se encontrando? A gente vai tomando posse dos nossos próprios desejos, a gente vai entendendo quem a gente é, o que de fato a gente quer, o que a gente espera da vida, né? Só que de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente vai entendendo as dores da gente e a gente vai entendendo que a gente dá conta dessas dores a gente mesmo. A gente não precisa de algo de fora para fechar o buraco, esse meu buraco gigantesco aberto, né? Então, eu percebo que não é de fora que vai fechar. Então, se o outro for ele mesmo, tudo bem, ou não, mas eu enxergo que ele é ele mesmo e que ele não precisa existir para me dar provisão para fechar esse buraco que eu carrego. Porque isso eu vou lidando com ele no meu processo terapêutico, na medida que eu vou andando em tudo isso. Então, esse processo, né, de se olhar, de se encarar, de olhar que buraco é esse, por que eu preciso tanto de provisão de fora para fechar esse buraco, que é todo o processo terapêutico, é capaz de salvar uma relação. Porque, inclusive, finalmente eu posso casar ou namorar de fato com o outro. E aí o outro passa a existir de fato e eu, como eu acabei de dizer, posso me casar com alguém e não comigo mesmo no outro. Então, gente, se vocês me perguntarem se o processo terapêutico ajuda a acabar com o casamento, ele faz com que um casamento aconteça de fato, eu diria que ele faz com que um casamento aconteça de fato. Por quê? Porque finalmente eu vou ter uma relação com o outro. Muito bem, casadoiros, não casadoiros, pessoas que buscam a provisão fora ou dentro. Espero que a gente aí tenha trazido luz para esse assunto e a gente se encontra de novo na próxima Selma na Mente, semana que vem. Um beijo para todos.